O Planeta ESPM está de volta. Estou aqui com Marcelo Claudino no estúdio e em alguns minutos receberemos mais um convidado via Zoom. Falando agora sobre os aspectos jurídicos e tributários das SAFs e Clube Empresa, qual a diferença desse modelo para outros que já existiram? Por que esse tipo de organização daria certo? Segundo os especialistas, a resposta para essa pergunta é clara: a tributação. A diferença para outros formatos de clube-empresa é que a SAF tem uma tributação mais vantajosa que os outros tipos de regime, ou seja, uma forma mais simples de arrecadar impostos vinculados ao CNPJ. Para falar mais sobre essas e outras vantagens, chamo agora para se juntar a nós João Paulo de Carlo, advogado desportivo e colunista do Lei em Campo, que conversa com a gente diretamente do Rio. Olá, João, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Bom dia, Larissa. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder debater esse tema tão importante para o futebol brasileiro. Foi criado pela Lei das SAFs o regime de tributação específica dos clubes, onde ele vai poder unificar, né, o recolhimento dos tributos, seja imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido. Então, nos primeiros 5 anos de SAF, ele vai poder recolher na alíquota de 5% esses impostos já mencionados. A partir do 6º ano, então, ele passa a recolher 4% e 4% incluindo também a venda dos direitos econômicos dos jogadores, que não está abrangido nesses 5 primeiros anos. Então, ele cria, sem dúvida nenhuma, um regime mais benéfico em relação a outros modelos de clube-empresa já existentes, né, no formato jurídico do nosso país, por exemplo, como já existia no Botafogo de Ribeirão Preto, como existia no Red Bull. Então, é um formato que, sem dúvida nenhuma, vai trazer muitos benefícios para os clubes que adotarem. Legal. E, João, além da tributação já citada, quais outras vantagens formatos como a SAF podem oferecer? E sobre as desvantagens? Olha, vamos começar pelas vantagens. Sem dúvida nenhuma, a lei das SAFs ela trouxe muita segurança jurídica aos investidores e, sobretudo, uma viabilidade aos clubes que estavam altamente endividados, que agora, além de poder captar investimento, eles vão poder dedicar as receitas, através do regime centralizado, 20% das receitas, nos primeiros 6 anos, ao pagamento das dívidas cíveis e trabalhistas, e não vai poder ocorrer a execução de nenhum ativo do clube nesses primeiros 6 anos. Sem dúvida nenhuma, isso traz uma tranquilidade e traz uma segurança também e capital para você poder investir na estrutura dentro do próprio clube, em formação de elenco, em aumento da competitividade. Agora, vamos para as desvantagens, né? Agora, a desvantagem, adotando um modelo de clube-empresa, é que estará sujeito sobre as mesmas regras de outras empresas, de outras atividades econômicas, ou seja, eles estarão sujeitos aos efeitos da falência se tiverem resultados negativos. Além disso, uma coisa que eu sempre falo que é muito importante é a expectativa dos torcedores e a identificação com o próprio investidor, né? Às vezes há aquele distanciamento entre o investidor e entre a própria torcida e entre o projeto esportivo e econômico do investidor com o do próprio clube. Então, eu falo que é sempre muito importante esse alinhamento de expectativas antes da assinatura do contrato. Sim. E voltando agora um pouco para o Marcelo, você concorda ou discorda dessas afirmações? Por quê? Eu acho que foi tudo muito bem colocado pelo João e eu acho que a questão da desvantagem em si, na verdade, ela é uma condição, né, que está sujeita à falência, está sujeita ao regime de outras empresas, né, da iniciativa privada. Eu acho isso um ponto extremamente positivo, pois é essa condição que a gente não consegue cumprir há décadas, de poder ter uma governança, de poder ter uma gestão profissional, e a lei da SAF não resolve o problema do futebol brasileiro. Se a gestão, se a governança não estiverem presentes, no futuro nós vamos ter SAFs endividadas e vamos continuar com os mesmos problemas. Com certeza. E ainda contigo, Marcelo, pela sua experiência com a compra de clubes menores, o salário dos atletas se equipara com a de grandes equipes? Essa é uma diferença que jamais vai ser eliminada no futebol. Qualquer categoria profissional, você enxerga e consegue identificar uma pirâmide salarial onde há uma diferença entre o topo e a base. Porém, no futebol, essa desigualdade é muito maior, é imensa.
Então, a gente tem um pequeno grupo de atletas que é muito bem remunerado e uma base bastante grande de atletas que às vezes ganham menos de R$ 5.000 por mês, considerando que só disputam campeonatos uma parte do ano. Então, acredito que a grande vantagem que a SAF traz é que, com a governança, pelo menos esses atletas receberão em dia, diminuindo as demandas trabalhistas. Mas acredito que a disparidade salarial continuará. Já é um começo, pelo menos, né? Sim. E, João, para finalizar, qual o seu palpite para o futuro dos grandes clubes? Qual a alternativa mais vantajosa em termos jurídicos? Interessante isso, porque ainda não existe aqui no Brasil um sistema, um mecanismo de fair play financeiro. Então, eu prevejo, assim, a curto a médio prazo, que os clubes que adotarem a SAF, justamente por essa ausência de fair play financeiro, eles possam ganhar em aumento de competitividade e imediatamente diminuir um pouco esse gap, essa diferença com os grandes clubes. Agora, existem clubes que eu não sei se a curto prazo vai ser benéfico adotar esse sistema, clubes que já faturam na casa de R$ 1 bilhão. Então, eu vejo como uma alternativa para, até pela própria maneira e cultural do clube, todo histórico, eu vejo como alternativa a entrada na Bolsa de Valores, mas isso ainda está muito incipiente aqui. Então, a gente vai ver o cenário aí nos próximos anos, mas a tendência é o cenário desportivo e das competições brasileiras ganharem em termos de competitividade a curto prazo, principalmente pelo advento da SAF e para os clubes que estiverem adotando esse sistema. Bom, muito obrigada, Marcelo e João, por essa conversa. Queria agradecer novamente, João, por estar aqui. Nós nos despedimos agora, já que não nos encontramos no próximo bloco. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já para falar mais com o Marcelo sobre o futuro do futebol no modelo empresa.